Em reação à intervenção do primeiro-ministro, a UCID pediu um maior aproveitamento das potencialidades dos quadros da diáspora. O MPD destacou o papel decisivo dos imigrantes no desenvolvimento do país e o PAICV afirmou que a imigração precisa de menos conversa e mais ação, acusando o governo de falhar redondamente com os imigrantes. Para o maior partido da oposição, o falhanço nas políticas para a imigração é uma evidência, pelo que a imigração cabo-verdiana precisa de menos conversa e mais ação do governo. O deputado do PAICV, eleito pelo Círculo Eleitoral da Europa, criticou vários aspectos da política virada para a diáspora, pedindo responsabilidade ao Executivo e exigindo que as muitas promessas feitas pelo Executivo desde 2016 sejam de facto materializadas. O seu governo não tem conseguido valorizar e materializar a dimensão estratégica da imigração, porquanto Cabo Verde depara-se com graves problemas, mormente os de ligação de transportes aéreos, internacionais e domésticos, aliado ao elevado custo de passagem. Persiste-se a perplexa e complexa situação do desembaraço alfandegário dos bens e das encomendas dos nossos imigrantes. Persiste-se a fraca capacidade de operacionalização das condições do investimento imigrante. Não há uma visão clara de políticas para os descendentes de imigrantes, como também não existe sensibilidade para, de uma forma justa, repor a regularização documental. Cabo Verde não pode dar-se ao luxo de ter os seus filhos a correr o risco de serem considerados apátridas. Coloca-se, em definitivo, a necessidade de revisitarmos a lei de nacionalidade. Senhor Primeiro-Ministro, o seu governo está a falhar na previsibilidade e na sustentabilidade desta problemática. Em boa verdade, falta a este governo uma visão holística e um sentido estratégico por forma a aproveitar no limite das capacidades a mais-valias que a nossa diáspora pode imputar ao desenvolvimento, conforme reza a nossa Constituição. Em contraponto, o deputado do MPD, também eleito pelo Círculo Eleitoral da Europa, disse que o governo assumiu desde 2016 o firme compromisso de definir a diáspora como parceira estratégica do desenvolvimento do país. O parlamentar fez um retrato do percurso histórico da diáspora para vincar a vontade política dos governos do MPD desde a década de 90 para facultar os direitos políticos aos imigrantes, vincando a nova visão do atual Executivo para dar uma nova centralidade à diáspora no processo de desenvolvimento nacional. Não podemos nos esquecer que neste percurso histórico da diáspora cabo-verdiana foi o MPD, Movimento para a Democracia, partido que hoje liderou o governo liderado, partido que hoje suporta o governo liderado pelo Dr. Ulisses Correia Silva, que teve a vontade política há 30 anos atrás para tornar o cabo-verdiano imigrado cidadão de plenos direitos, com cidadania política que lhe permitiu ser eleito e eleger nas eleições legislativas e presidenciais. As remessas monetárias da diáspora cabo-verdiana são um dos mais estáveis fluxos de financiamento externo do país e um dos mais importantes fluxos de financiamento da nossa economia. Em 2022, as remessas financeiras atingiram 375 milhões de dólares norte-americanos, representando 18,2% do PIB, segundo o último relatório do Banco Mundial. A contribuição econômica e social direta e indireta da diáspora para o país, atualmente, segundo os dados do Banco de Cabo Verde e do INE, representam um valor superior a 34% do produto interno bruto, superando a ajuda pública ao desenvolvimento e o investimento direto estrangeiros que se registram num ano. Já a UCID, através do seu deputado e também líder João Santos Luís, apelou a que Cabo Verde se liberte de vez de preconceitos e aproveite todas as potencialidades dos quadros da diáspora que poderão dar um contributo decisivo no processo de desenvolvimento de Cabo Verde. A diáspora cabo-verdiana não pode continuar a ser vista como um mero grupo de pessoas que enviam remessas de pequenas encomendas para os familiares em Cabo Verde. Passou a hora desta nação investir sem quaisquer complexos na sua diáspora e poder contar com ela, como se de uma excelente cooperação se tratasse, para daí conseguir investimentos genuínos e de longo prazo, tirando o maior proveito, quer em termos de contribuição para a riqueza nacional, como de conhecimento científico.
A diáspora cabo-verdiana deve afirmar-se como um elemento útil para debelar situações de déficit interno de quadros técnicos para favorecer processos de desenvolvimento. Cabo Verde deve libertar-se de vez de preconceitos e aproveitar os quadros já integrados nos países desenvolvidos, com experiências profissionais e com excelentes capacidades de produção e de realização, que poderão ser úteis, sem dúvida alguma, nos processos de desenvolvimento e modernização do país. O deputado democrata cristão referiu que, apesar da aprovação do Estatuto do Investidor Imigrante, torna-se fundamental eliminar as excessivas burocracias e as taxas aduaneiras para as pequenas encomendas.